Já quebrei, aí agora que a gente passa, para poder, passa de novo, moe de novo para poder fazer a massa. Para peneirar, para tirar a massa. Passa 2 vezes. É. Tenho preguiça não, quero ter saúde para fazer, porque coragem eu já tenho. E ao som de um galo desse. Calma, Galo, que ela vai... Calma, galo, que é para fazer a farofa de seu caldo, esse cuscuz. Ele nem mais só pega o outro com a mata de pé. Ele? Sim. E é porque o outro é mais velho. Mas aí o outro é maior. Vou deixar para ver se gera uns pintinhos maior, umas galinhas maior, porque mata duro, não dá nem um almoço. Aí isso aí, ó. Puxasse